Olá pessoal, meu nome é Caio, vamos ter uma aula de paredes. Como fazer paredes no Revit. No meu template que eu abri, pessoal, eu vou ter aqui comando arquitetura paredes. No meu seletor de tipos do Revit, eu tenho algumas paredes já preparadas, que são as paredes básicas, parede cortina e parede empilhada. Nas paredes básicas, pessoal, eu tenho parede externa de 15 centímetros, eu tenho parede interna, muro, parede de 30, algumas configurações já pré-estabelecidas no Revit, de acordo com o template. Então, vou utilizar essa externa aqui. Na parede externa, eu tenho aqui, ó, altura, que vai até o superior, que quer dizer o seguinte: na minha configuração aqui da minha vista, os níveis do térreo até o superior está dando 3 metros. Se eu escolhesse do térreo com altura até a laje do forro, seria 6 metros. Então, eu posso definir qual que é a altura da parede. Se eu estou aqui na planta de térreo e escolher a altura, ela vai sempre para cima. Se eu estiver no superior aqui, ó, na planta superior, fazer parede e escolher a altura, ela vai para as plantas superiores. Por exemplo, se eu estiver no superior, eu vou escolher a altura até o forro, até a cobertura e consequentemente. Para facilitar, eu vou colocar aqui, ó, nome 0, 3, 6 e 9. Planta 0. Então, parede, altura, o nome 3. Então, quer dizer que ela tem 3 metros. Faixa de localização, pessoal. Eu sempre trabalho na faixa de acabamento externa. Eu tenho linha central e eu tenho linha interna e externa. E a outra parte que eu tenho é o núcleo. Esse núcleo é utilizado para as paredes de steel frame ou de frames, onde que é a estrutura interna que é importante. Então, pessoal, eu tenho aqui alguns exemplos onde que usa-se o núcleo, onde que eu tenho que definir aqui através do centro, que é a primeira camada principal da estrutura, onde que um lado é mais grosso, vai ter acabamento, revestimento, proteção contra chuvas, intempéries, e pelo lado de dentro é bem mais fino o acabamento, que só vai gesso acartonado, por exemplo. Então, esse aqui é a utilização de núcleo, mas aqui no Brasil geralmente a gente faz o projeto por face de acabamento externa. Quando eu estou fazendo uma parede, pessoal, eu tenho aqui a parede e a linha de referência ela está na parte de cima, vocês podem observar. Então é a face de acabamento externa. Se eu dar no teclado o comando espaço, ela inverte. Ó, a linha de referência passa para baixo, onde que eu posso digitar minha distância. Então, executando a parede, digito 2, direciono o meu ângulo aqui, ó, o ângulo que eu quero, digito 3, digito 2, digito o ângulo 3, mais 2. Aqui eu tenho a linha de referência, ele trava a linha de alinhamento e posso finalizar encostando na parede. Outro processo é você pegar a parede e fazer o processo. Parede, um ESC, cliquei, um ESC, cliquei, um ESC. Então, pessoal, eu posso ajustar essas medidas aqui agora. Por exemplo, se eu quero colocar 1 metro de distância nessa parede aqui, então seleciono a parede que eu quero movimentar, o valor da cota, vou digitar 1 metro. Próximo passo, clico na outra parede, digito 1 metro. Próximo passo, clico na outra parede, digito 1 metro. E aqui na última parede eu vou digitar 3 metros. Então sempre, pessoal, eu tenho que verificar qual que é a parede que eu quero movimentar. Se eu quero mexer nessa largura, pessoal, quando eu clico na parede, vai mostrar a cota. A cota ela está me mostrando aqui através desses node, esses pontos aqui, ó, que está me informando que daqui até aqui a distância está 1,7.
Vamos supor que eu quero modificar essa parede que está selecionada, eu vou colocar 2. Posso colocar 3. Posso colocar 2,5. Ou, por exemplo, pessoal, se eu quisesse que a distância fosse daqui até aqui, então eu tenho que pegar essa bolinha aqui, arrastar para a face da parede, porque o Revit trabalha com face da parede e não como canto. É face da parede. Eu clico na face da parede, tem aqui o seu valor, então eu posso mudar aqui. Ou se não, pessoal, eu posso fazer o contrário. Eu posso clicar nessa parede, aqui está com o valor de 1 metro de distância, eu posso colocar 1,5. Ou se não, por exemplo, clico nessa parede, o valor está 1,5, pego o ponto aqui da foto, o valor da foto, e arrasto para a face da parede e coloco 3,5. Ou eu posso pegar a ponta aqui e arrastar para a face da parede externa, pega a bolinha aqui, a face da parede externa e coloco 4 metros. Então sempre quando você está executando a parede, eu tenho aqui, ó, a parede que está selecionada é a parede que vai movimentar. Se eu colocar aqui, ó, 2 metros, ela vai para baixo. Se eu colocar 2 metros aqui, a parede vai para baixo também. Se eu colocar 1 metro, a parede sobe. Então a parede que está selecionada, ela vai sempre mostrar uma cota para mim e eu tenho que definir para onde que ela vai. Se o valor de referência que eu quero é esse ou esse. E se aqui eu quero, por exemplo, 2,5 metros e aqui eu quero 1,5 metro de distância, aí eu tenho que selecionar a próxima parede. Então a próxima parede está mostrando 4 metros aqui externo. Pega a ponta, joga para cá, pega a bolinha, joga para cá. Então a face aqui está mostrando, ó, daqui até aqui está com 1 metro, só que eu quero 1,5 metro, vou digitar o valor da cota de 1,5 metro para a execução da parede. Todas essas paredes, continuando, pessoal, eu fiz a parede lá, ó, começando no térreo, no 0 e terminando no 3. Se, por exemplo, eu quiser fazer uma parede mais alta, a altura, ela fique nos 6 metros de altura, eu posso pegar a parede, ó, altura 6, agora está 6, eu posso clicar aqui, clico, alinhamento, ó, aqui está invertido, vou dar o comando espaço para ajustar a minha parede. Então essas duas paredes, essas 3 paredes aqui, ó, pessoal, está com 6 metros de altura. Eu posso selecionar elas, essas minhas paredes, selecionando paredes, ó, paredes, 3 paredes selecionadas, restrição da parte que ela está no nível superior. Eu posso voltar ela para o nível 3. Voltou para o nível 3. Voltar na planta, clicando aqui, voltando a minha planta, fazendo as paredes. Eu posso também, pessoal, pegar a parede aqui e dividir ela. Por exemplo, cortar ela aqui, ó, SL, a tecla de atalho. Então eu posso pegar, cortei e cortei. Então aqui, pessoal, a partir de agora, eu tenho uma parede, 2 paredes, 3 paredes. Por exemplo, eu posso colocar essa parede aqui, ó, de 20. Posso colocar essa parede aqui, por exemplo, muro. Posso colocar essa parede aqui de piscina. Posso clicar nessa parede aqui e transformar ela como parede de bloco cerâmico. Então eu tenho várias formatações de modificação de parede, clicando na parede, seletor de tipo de parede e escolhendo o tipo de parede que eu queira trabalhar, com os acabamentos que eu queira executar na parede. Então, pessoal, sempre lembrando, parede, seletor de tipo, escolha a parede que você quer fazer, qual que é a altura da sua parede que você quer fazer, face de acabamento externa, cadeia. A cadeia é porque você vai clicando e vai fazendo parede. Quando você desmarca a cadeia, você clica e ela faz só uma parede, ó. Vai clicando, ela só faz uma parede. Então isso é bom para fazer esse tipo de parede aqui, ó. Clica, você não precisa de dar ESC para fazer a
sua parede. Ajustando aqui, por exemplo, eu posso pegar a parede, arrastar ela. Eu posso, com a seta do teclado, movimentar ela para a direita, para a esquerda, ajustando as paredes. 1 metro, aqui na parede, 1 metro. Então, para você fazer planta baixa, vou em parede, retângulo, por exemplo, linha, aqui o quarto, aqui o banheiro, aqui o cozinha. Aqui eu vou fazer uma varanda. Então, começando a executar o projeto, eu vou fazer o meu quarto aqui de 3,50 de largura, cliquei aqui nessa parede, apareceu a cota lá em cima, arrastei para cá e digitei 3,5. O meu quarto vai ser 3,5 de largura e o tamanho aqui do quarto vai ser também de 3,5. Ajustei. Próximo passo, a próxima parede horizontal, o banheiro 1,5. Aqui a largura do banheiro que eu quero com 2,35 e aqui vai sobrar um corredor de 1 metro, ok? Para poder colocar uma porta de 80, tem que ter um corredor de pelo menos 1 metro. Próximo passo, posso pegar a parede, ajustar, subir ela aproximadamente aqui. O outro quarto também, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o quarto que eu quero é daqui até aqui, então eu vou pegar a bolinha, arrastar para cá e vou colocar o quarto também com 3,5. Então tá 3,5 os 2 quartos, 1,50 de largura aqui o banheiro. Então a minha varanda, vou pegar a bolinha da parede, esticar ela até aqui somente, ajustei, peguei essa parede, ajustei ela aqui. Então eu vou querer uma varanda, pessoal, de 1,50 m até a face externa, ó. Então 1,5, desunir os objetos. Então cliquei, 1,5, da face até a face externa. Ajustei aqui. Próximo passo. Aqui a minha cozinha, eu vou colocar ela da mesma largura do meu quarto. Vou colocar com 3,50. E está pronto, pessoal, uma planta baixa executada no Revit, definindo as medidas. E, por exemplo, aqui vamos supor, então, vou colocar o muro, parede, seletor de tipo, muro. Eu vou fazer um muro aqui, ó. Por exemplo, a regra, pessoal, que é o seguinte: eu tenho que ter da minha face frontal da minha parede até o final do muro de pelo menos 3 metros. Ou 5, tem que ir de acordo com o uso do solo. Vamos supor que seja 3 metros. Então, eu selecionei o muro, coloquei 3 da face externa. Ó, peguei a bolinha, a face externa. Um dos lados, pessoal, da casa, geralmente a gente coloca 1,5 metro de corredor, que é a regra do uso do solo da prefeitura. Então, pego pelo lado de fora do muro, tá? Lado de fora do muro, ó, e vou colocar o muro com 1,50. Então, agora, pessoal, qual que seria a largura do meu lote? Então, ó, cliquei do lado do muro aqui, ó, e peguei aqui e arrastei para cá. Então, lado externo com lado externo, ó, lado externo com lado externo. 10 metros. Vamos supor que o meu lote seja 12 metros. Vamos supor que o lote seja 11 metros. Então, eu vou ajustar a largura do meu lote. Próximo passo, o final do lote. O lote também eu tenho que pegar aqui, ó, arrastar para cá e arrastar para o lado externo. Então, o lote, por exemplo, com 16 metros de comprimento ou com 18 metros. Então, sempre você tem que ajustar essa parede aqui, ó, porque essa parede aqui você já havia ajustado, que é o 3 metros de afastamento do recuo da prefeitura, tá?
Então, clica na parede externa, pega as bolinha e ajusta o tamanho do seu terreno.